Parabéns, você conseguiu abrir sua empresa e agora você alcança mais um novo degrau na fase do empreendedorismo. Agora você vai ter que escolher qual regime tributário você gostaria de ser tributado. É isso mesmo. Então, no Brasil, o empresário escolhe a forma que ele quer ser tributado. Então, nós temos aqui três formas. Por exemplo, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. E hoje eu estou aqui para explicar qual a diferença desses três regimes tributários e qual o melhor regime que você pode optar para o seu negócio. Eu sou o contador Jean Amorim e me acompanhe nessa nova jornada. Vamos conhecer então o Simples Nacional. Quem é o Simples Nacional? O Simples Nacional é a micro e pequena empresa que tem atividades restritas que são permitidas para alcançar, para optar esse regime tributário. Então, as principais características do Simples Nacional são essas daqui. Apuração com base nas receitas, então vai ser necessário o extrato bancário e notas fiscais para fazer a conciliação e assim apurar a receita tributada. O seu limite de faturamento é até 4.800.000. Ou seja, se você ultrapassar esse limite de faturamento, você sai do Simples Nacional, você é automaticamente excluído do Simples Nacional. E o Simples Nacional, como foi dito logo na abertura, não é um imposto. Simples Nacional é um regime de tributação. Nesse regime de tributação, você vai pagar os tributos de forma unificada. Então, quais são eles? O IRPJ, que é o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o PIS, que é o Programa de Integração Social, a COFINS, que é a Contribuição para Finalidades Sociais, IPI, se aplicável no caso de indústria, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, ICMS, no caso das empresas de comércio e outras indústrias também, vai pagar ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, Bens e Serviços, ISS, que é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, e a Contribuição Previdenciária Patronal, o CPP, que é o mesmo INSS patronal. Então, as alíquotas variam conforme faixa de faturamento e atividade, que vai do anexo 1 ao anexo 5. Então, dependendo da atividade da empresa, nós temos anexo 1 ao anexo 5 de tributações. Então, conhecendo aqui outras características agora na parte fiscal, as declarações do Simples Nacional são simplificadas. Então, como esses tributos serão todos unificados, todos eles irão ser transmitidos e apurados mensalmente. Então, por isso que não tem outras obrigações acessórias. Né? A obrigação acessória do Simples Nacional mensalmente vai ser a apuração do PGDAS, para gerar a guia do Simples Nacional e fazer o respectivo recolhimento, e anualmente vamos ter a declaração do DEFIS, que é a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais. Então, muita gente confunde a declaração anual como declaração do imposto de renda do Simples Nacional. Não existe declaração de imposto de renda do Simples Nacional. Pelo fato da declaração ser mensal. E o imposto de renda da pessoa jurídica, conforme citado aqui na primeira aba, ele já é apurado mensalmente. Portanto, não há declaração anual do Simples Nacional. Né? Declaração de imposto de renda do Simples Nacional. Não existe isso. A declaração será de informações socioeconômicas e fiscais. E o que vem na DEFIS? Vem as informações para fins socioeconômicos e fiscais, incluindo quantidade de funcionários, valor de caixa e bancos, compras, estoque, transação com fornecedores interestaduais, compras interestaduais, e vem essas informações. No âmbito da folha de pagamento, nós temos as informações trabalhistas. Então, vamos ter a transmissão do E-Social, com envio de informações de todos os trabalhadores, a informação da DCTF Web, para fazer a transmissão do INSS e as demais informações que vão para o ambiente do E-Social. E o funcionário também vai ter o recolhimento mensal do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do Trabalhador. A empresa do Simples Nacional também deve manter escrituração contábil simplificada, ou seja, livro diário, livro razão. Então, todas as informações que serão gerenciáveis pela tua empresa serão através da contabilidade. É recomendada e para algumas empresas é obrigatória por lei, especialmente para as maiores dentro do seu próprio regime. Então, quando a empresa cresce a um certo nível que ela precisa manter a sua contabilidade organizada de forma gerencial, então a contabilidade se faz necessária e importante, até mesmo dentro do Simples Nacional. Então, avançando de etapa, vamos para as empresas tributadas pelo regime do lucro presumido. Então, quais são as principais características? A principal apuração, a característica dele, é a apuração também com base nas receitas, ou seja, todas as suas entradas no extrato bancário juntamente com as notas fiscais, para ver a conciliação entre o limite de faturamento. Esse faturamento ele é permitido se enquadrar no lucro presumido até 78 milhões.
E esse lucro, ele será definido pela própria Receita Federal. Ou seja, a Receita Federal não conhece tua empresa, não conhece teu negócio, mas ela conhece tua atividade. E com base na atividade geral no ambiente do Brasil, ela já possui ali uma estimativa fixa de quanto seria o teu lucro naquela atividade. Então, independente se você ter lucro ou não, a Receita Federal já sabe quanto que seria estimado o teu lucro. Por isso se chama lucro presumido, porque a Receita Federal presume o teu lucro para poder tributar imposto de renda e contribuição social. Então ele tem essa característica de lucro presumido. A Receita Federal define quais são qual é o teu percentual de lucro. Então o pagamento desse tributo, né, imposto de renda da CSLL, ele ocorre de forma trimestral. Então a principal característica dele é fazer a apuração trimestral. Não vai acontecer a apuração mensal do imposto de renda e da CSLL como a gente viu lá no Simples Nacional. Aqui a apuração e pagamento será trimestral, com base nos percentuais de presunção sobre o lucro. Então, esse percentual de lucro já é estabelecido pela Receita Federal. Nós temos aqui percentual que vai de 8% a 32% para imposto de renda da pessoa jurídica e 12% para a CSLL, na maioria dos casos. 12% e 32%, e 32% para CSLL, na maioria das outras empresas. PIS e COFINS, ele será calculado sobre a receita bruta também. Então, do mesmo jeito que vai ser calculado o imposto de renda, CSLL, também vai ser apurado o imposto PIS e a COFINS. Só que nesse caso, sem direito a créditos. Nesse caso aqui, a apuração será na alíquota de PIS 0,65% e COFINS na alíquota de 3%. Então, essas serão as alíquotas praticadas para PIS e COFINS no âmbito da apuração lucro presumido de forma mensal. Então, a apuração de PIS e COFINS ocorre de forma mensal. Então, todo mês você terá PIS e COFINS e a cada 3 meses você terá IRPJ e CSLL. Para as atividades de serviço, nós vamos ter aqui ISS-QN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, de caráter municipal, gerenciado pela Prefeitura. Então, a apuração e recolhimento, conforme a legislação estadual municipal, nesse caso aqui, a alíquota em Manaus se trata de 5%. Então, essa é a alíquota praticada no município de Manaus. Então, 5% em Manaus. Dentro desse âmbito, nós vamos ter também o ICMS, que ele vai ser de caráter da Cefaz, ele vai ser de caráter estadual. E a alíquota praticada será de 20%, equivalente a 20%. Essa será a alíquota do ICMS. ICMS também é apurado de forma mensal, assim como ISS. Na parte fiscal, nós vamos ter outras obrigações. Então, vamos ter a EFD, que é a Escrituração Fiscal Digital das contribuições do PIS e da COFINS, e a FD, ICMS e IPI, para, no caso, as empresas de comércio e indústria. Declarações anuais. Nós vamos ter a ECF, que é a Escrituração Contábil Fiscal, que substitui a antiga DIPJ. Não existe mais declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. Ela se chama agora ECF, Escrituração Contábil Fiscal, onde será apresentada toda a apuração do IRPJ e da CSLL, juntamente com a contabilidade e apuração fiscal desses tributos, que levou à sua apuração e os possíveis benefícios e a forma de recolhimento. No lucro presumido também teremos obrigações trabalhistas, no caso E-Social, DCTF Web e recolhimento do FGTS. Também a contabilidade se faz necessária para a apuração de lucros, para o gerenciamento da sua empresa, então manter a escrituração simplificada na forma dos livros diário e razão. É recomendado para algumas empresas, é obrigatório por lei, especialmente para as empresas maiores dentro do seu próprio regime. Então, basicamente, são essas características das empresas tributadas no lucro presumido. Então, subindo mais um degrau, chegamos aqui nas empresas tributadas pelo lucro real. E o que vem a ser lucro real? Vou começar aqui por baixo, pelo contábil. Então, a contabilidade será de forma detalhada. Então, exige contabilidade completa. Pelo fato de exigir contabilidade completa, a apuração do lucro será feita de forma mensal. Portanto, a característica da empresa se chama lucro real, porque todo mês será apurada a contabilidade, vai apurar se teve lucro ou prejuízo. Tendo lucro, vai apurar imposto de renda e contribuição social em cima desse lucro. Tendo prejuízo, não vai recolher imposto de renda e contribuição social. Então, essas são umas das características que diferenciam as empresas no regime do lucro real.
Essa também vai precisar de extratos bancários e notas fiscais para haver a conciliação das receitas. Na parte tributária, imposto de renda e contribuição social, o pagamento ocorre de forma mensal. Então, por estimativa, você vai apurando de acordo com a sua base de lucro e no final do ano, ou trimestralmente, a gente faz o ajuste da base de cálculo para fazer as declarações parciais dessa apuração. Imposto de renda e contribuição social serão calculados sobre o lucro real apurado pela contabilidade. Então, para ver lucro real, precisa ter contabilidade. Após os ajustes fiscais. PIS e COFINS, ele será calculado sobre o faturamento, então tudo que entrar mediante teu extrato bancário e notas fiscais, com direito a crédito de insumos. Nessa modalidade, você pode tomar crédito de fornecedores, de produtos para revenda, de insumos, de mercadoria para fazer o teu estoque, o que pode reduzir a carga tributária. Então, nesse regime, ele é muito interessante para quem compra demais e vende demais, porque nessa modalidade você pode obter créditos tributários para abater dos impostos que você irá pagar mensalmente e anualmente também. ICMS, ele vai ocorrer com a apuração e recolhimento, conforme a legislação estadual municipal. No Amazonas, a alíquota do ICMS é 20%, como citado anteriormente, com maior complexidade devido à apropriação dos créditos. Assim como PIS e COFINS, você também toma créditos sobre as suas compras, né, na modalidade dos tributos. Já na parte fiscal, ele exige maior número de declarações. Então, nós vamos ter aqui maiores obrigações, maiores cargas de trabalho para poder organizar, manter a empresa direitinha no lucro real, senão ocorrem as penalidades da Receita Federal. Vamos precisar aqui transmitir a FD Contribuições, que é referente a PIS e COFINS. Vamos precisar transmitir também a EFD, Escrituração Fiscal Digital, do ICMS e IPI, a FD REINF, quando houver, no caso, retenção de tributos. Vamos ter também as declarações anuais, a SF, muito mais detalhada pelo fato de haver contabilidade e esse lucro ser apropriado e apurado na contabilidade, juntamente com a apresentação do livro de apuração do lucro real, o LALUR, completo, e o livro eletrônico das contas, ELALUR. Então, tudo isso será transmitido pelo contador através do ambiente SPED, né? Então, desde que a empresa esteja toda organizada, bonitinha, mantendo todos os controles e trabalhando direitinho, tudo isso facilita a vida da Receita Federal também. Obrigações tributárias, nós vamos ter esse social, DCTF Web e o FGTS para gerar o recolhimento dessas obrigações. E, como a gente falou no início, escrituração contábil de forma detalhada. Então, pelo fato de exigir a apuração do lucro, a contabilidade vai ser apurada todo mês, de forma rigorosa e com controle muito maior sobre os custos, despesas e receitas. Em nenhum dos casos a gente pode misturar contas pessoais com contas da empresa, né? Então, se eu tenho minha conta pessoal, quero fazer algum gasto, eu transfiro o dinheiro da minha PJ para a conta da minha pessoa física e a partir da pessoa física eu faço meus gastos e assim vai. Eu não posso utilizar em nenhum momento a conta da pessoa jurídica como se fosse a minha conta da pessoa física para fazer compra, por exemplo, no supermercado, para a minha casa, ou abastecer o meu carro para uma viagem pessoal. Eu não posso fazer isso dentro da conta corrente da pessoa jurídica. Eu tenho que separar o que é pessoa jurídica e o que é pessoa física. Vamos aqui a um leve comparativo entre os regimes tributários. Eu estou listando dois regimes aqui, são os mais práticos da gente utilizar, até porque para o lucro real já viu que a gente precisará da contabilidade. Então, para simular este exemplo, nós temos aqui uma empresa do Simples Nacional e uma empresa do lucro presumido. Ambas com o mesmo nível de faturamento, um faturamento mensal de R$10 mil. Então, faturamento do lucro presumido também R$10 mil. Para que você entenda melhor este cálculo do Simples Nacional, eu trouxe aqui o anexo 3. O anexo 3 do Simples Nacional, para nos auxiliar, ele me diz que pela primeira faixa de faturamento, a alíquota do Simples será de 6%, para quem tem a receita bruta de faturamento de até 180 mil em 12 meses. Então, o Simples Nacional ele vai trabalhar dessa forma, utilizando a receita de faturamento a cada 12 meses. E assim será definido a alíquota para fazer a apuração do Simples Nacional e você fazer o seu pagamento. Quando você já tem um faturamento maior, a partir de 180 mil, você já sobe para a segunda faixa. A alíquota do Simples passa a ser 11,20% e na terceira faixa 13,50%, na quarta faixa 16% e assim sucessivamente. Aqui embaixo nós temos uma tabela de repartição de tributos, onde cada alíquota dessa do Simples Nacional será repartida
entre CPP, Contribuição Previdenciária Patronal, ISS, CSLL, IRPJ, COFINS e PIS. Então, cada alíquota dessa daqui será repartida de acordo com a sua faixa de faturamento. E assim vai ser feita a apuração do Simples Nacional neste exemplo. Então, nós temos aqui o anexo 3. Vamos utilizar aqui o comparativo. Então, iniciando nossa apuração, temos aqui o Simples Nacional, com uma alíquota de 6%, que se refere à primeira faixa. Temos o valor apurado em R$ 600, 6% de 10 mil. Esses R$ 600 é o valor que você irá recolher para a Receita Federal. Dentro desses valores, o que a gente vai ter? Contribuição Previdenciária Patronal, ISS-QN, CSLL, IRPJ, COFINS e PIS. Então, esse é o mesmo 6% que foi dividido, foi rateado e vai ser recolhido para a Receita Federal. Então, quando você receber a sua guia do Simples Nacional, você vai pagar, por exemplo, R$ 600. Dentro dos R$ 600 vão estar todos estes tributos aqui. Já no regime do lucro presumido, nós temos aqui o mesmo faturamento, equivalente a R$ 10 mil. A receita, a minha alíquota apurada será equivalente a 16,33%. Por quê? Eu estou usando as mesmas alíquotas que eu relacionei no lucro presumido. Aqui. Então, nós temos, para a CPP, zero. Por que zero? Porque a contribuição previdenciária patronal no lucro presumido, ela incide 20% diretamente sobre a folha de pagamento, diferente do Simples Nacional. No Simples Nacional, ela incide diretamente sobre o faturamento. Então, observa como são aplicadas as coisas aqui. A CPP, no Simples Nacional, você recolhe sobre o teu faturamento. A CPP, no lucro presumido, você recolhe sobre a folha de pagamento. Será aplicado um percentual de 20%. E aqui nós vamos ter 5% para o ISS no município de Manaus, 12,88% para a alíquota de CSLL, IRPJ 4,8%, COFINS 3% e PIS 0,65%. Então, total de alíquota que eu vou estar recolhendo, 16,33%, ou seja, muito mais alto que o Simples Nacional. E esse valor de 16,33% equivale a 1.633. Então, o que eu vou estar pagando dentro desses 1.633? R$ 500 de ISS, 288 da CSLL, 480 do Imposto de Renda, 300 da COFINS e R$ 65 do PIS. Então, esse será o comparativo entre faturamento e recolhimento de apuração dos tributos para os regimes do Simples Nacional e as empresas do lucro presumido. Vamos fazer outro comparativo agora sobre a folha de pagamento. Então, sobre a folha de pagamento, agora que você já conhece que o Simples Nacional tem uma modalidade de recolhimento da CPP, a CPP, então, no Simples Nacional, não recolhe, não incide sobre a folha, vai incidir sobre o faturamento. Então, no Simples Nacional, eu vou recolher apenas a minha despesa, né, como empresa, será de R$ 200, referente ao FGTS, equivalente a 8% sobre a folha de salário. Aqui um exemplo básico de R$ 2.500. Já na folha de salários do lucro presumido, além do 8% do FGTS, nós vamos ter INSS, que é o CPP, os 20%, aquele que incide sobre a folha de salários. O RAT, que é o risco de acidente de trabalho, equivalente a 1%. Terceiros, equivalente a 5,8%. E o percentual que eu vou recolher sobre a folha de pagamento chega a ser 34,80% a mais. Ou seja, a folha de pagamento no Simples é mais barata, a folha de pagamento no lucro presumido tem um custo maior. Então, muita atenção na hora da gente escolher o regime correto, né, o melhor regime para a gente trabalhar.